Boa noite a todos. Meu nome é Roberto. Desde já eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada através do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que se intitula assim: Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o subtítulo que nos foi oferecido para que a gente fizesse um comentário, um breve comentário, é o seguinte: não creais em todos os espíritos. Aí nós vamos falar sobre o item 6 e o 7. E o item 6, ele já começa com uma epístola, né, uma carta, a primeira carta de João. Então diz assim o item 6: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esta é a carta que João escreveu. E Allan Kardec, junto também com os espíritos superiores, bons espíritos, né, que ajudaram nessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 vem nos esclarecer: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Quer dizer, existem, até os dias de hoje, opositores do Espiritismo, né? Algumas pessoas que se aprazem a dizer que o Espiritismo ele abona essa conduta dos falsos cristos e dos falsos profetas. Mas aqui na leitura a gente vê que é totalmente o oposto que o Espiritismo faz. Ele não abona, e pelo contrário, ele desfere golpe mortal nesses que dizem que o Espiritismo abona. Mas esses golpes mortais, eles são dados não através da violência nem da força. Esses golpes, eles são através do esclarecimento que a doutrina nos apresenta. Quer dizer, esses esclarecimentos que a gente vai ver são os seguintes: qual a característica do verdadeiro profeta? Qual a característica do verdadeiro Cristo? Mais adiante, né, na leitura aqui posterior a esse parágrafo, nós vamos começar a entender nesse aspecto. Mas aqui a gente já fica sabendo que desde já o Espiritismo ele não abona, ele não corrobora, ele não confirma essas atitudes que os opositores vêm trazer para o Espiritismo. Infelizmente, né, muitos líderes religiosos aí, que a gente não cabe aqui a gente ficar mencionando ou fazendo crítica, mas eles dizem, né, que o Espiritismo, que são maus espíritos, é o demônio que vem se comunicando e tal. Realmente tem espíritos bons e espíritos maus, né? Porque se não fosse assim, João não colocaria nessa carta, né? Para a gente não crer em qualquer espírito. Experimentais os que são de Deus.
Quer dizer, se não é para crer em todos, ele já está dizendo para a gente que existe maus espíritos e bons espíritos, né? E o espiritismo, longe do que esses opositores dizem, ele não fica se comunicando com os maus. Ele até recebe mensagem de alguns espíritos imperfeitos, né? No céu e inferno, há muitos exemplos disso, de pessoas que desencarnaram, estão lá sofrendo, mas para efeito de ensinamento moral, de conselhos, né? De atitudes no bem, a gente tem que ficar com esses, no qual o João falou aqui, né? Espíritos que são de Deus. Que no fundo a gente sabe, todos os espíritos são criação de Deus. Mas quando ele fala de Deus, é aqueles que seguem a lei de Deus, o Evangelho do Cristo, o ensinamento do Cristo. Então vamos aqui avançando aqui no... Vamos dar mais uma lida aqui nesse item 7. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Né? Vamos logo fazer um breve comentário aqui também. Tem pessoas que vêm para o Espiritismo pensando que o Espiritismo ele já vai operar prodígios, milagres. Que são milagres? Milagres é como se fosse um entendimento do milagre, é uma coisa maravilhosa, aí tudo bem. Mas o milagre aqui ele é visto como o seguinte, uma coisa que contrária à lei de Deus, que derroga a lei de Deus. Né, vamos supor, quando a gente tem um ferimento, né, uma doença, através do remédio a gente vai se melhorando, não é uma coisa assim no estalar do dedo. Levanta, vai. Cristo curava as pessoas, né, fazia paralítico andar, fazia cego enxergar, e ele falou que a gente é capaz de fazer isso também. Pedro depois fez, né? Pedro chegou a uma elevação de quando ele passava, a sombra dele que passava pelas pessoas, curava as pessoas. Mas a gente sabe que não tem nada de milagroso nisso aí. É a fé da pessoa, é os fluidos, Jesus sabia manipular aqueles fluidos. Ainda tinha um pouquinho de merecimento, alguns daqueles já tinham até cumprido talvez aquele tipo de expiação, já estavam propensos a ser curados. E Jesus ele conseguia, né, transformar ali aquele perispírito da pessoa, né, curar aquela parte ali. Mas nada disso não é nada mais do que uma parte material. Correto? Jesus curava sim o corpo. Mas o espírito é nós mesmos que vamos curar o nosso espírito. Curar como? Se a gente tem algumas imperfeições, a gente tem que trabalhar, né, para se melhorar naquele aspecto ali. Ele não vai fazer a gente ficar perfeito e virar anjo do ano. Nem de um dia para o outro, nem um dia. Ele não pode fazer isso. Seria derrogar a lei de Deus. É através da nossa evolução, de pouco aos poucos, a gente vai se depurando. Então, quer dizer, quem entrar no Espiritismo esperando isso, milagres e prodígios, isso não vai ser operado, porque o Espiritismo não vai contra as leis de Deus, né? Porque se não existe, o Espiritismo ele não cria nada novo, ele só vem esclarecer, né, o que Jesus veio nos ensinar. Ele só veio dar mais luz, ele veio esclarecer, esmiuçar mais aqueles ensinamentos. Vamos continuar então aqui na leitura. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. É o que vem dizer esse parágrafo aqui para a gente. Da mesma maneira, né, que a ciência ela explica, né, as leis materiais,
através da física, química, astronomia, astrologia, né? O Espiritismo também ele vem esclarecer, revelar essas leis desconhecidas, que é do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Dando um exemplo aqui dessa materialidade aí da lei física, quer dizer, o planeta Terra ele gira em torno de si mesmo, né? Então ele demora aí 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo, a Terra, né? Um dia. Isso a física confirma, é estudado lá, né, uma coisa material, a gente consegue perceber isso. E ela dá a volta em torno do Sol em 365 dias, né, um ano. A química ela nos mostra também que através da composição de um material químico com outro, né, vamos botar aí do hidrogênio com oxigênio, aí tantas moléculas de hidrogênio com de oxigênio vai se formar água. Então, confirmado isso aí também. E o Espiritismo, ele vem nos revelar a lei de Deus também, a lei natural. Ele não vem criar lei nenhuma nova. O Espiritismo ele não vem criar nada, ele só vem esclarecer o que existe. Correto? Ele não inventa uma nova moral, não inventa uma nova lei. Ele não vem aqui para destruir nada e nem criar nada, ele vem revelar. Né? O Espiritismo é uma revelação. Então, o que ele vem? Ele vem mostrar esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Facultando essa explicação nos fenômenos incompreendidos até o presente, que não tem nada aí de domínio maravilhoso, tudo está na natureza, né? A comunicação dos espíritos, o que em outras, né, crenças a gente vê como revelação, outra como comunicação, manifestação, então por aí afora. Então vamos avançando então. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Quer dizer, qualquer um que vier explorar isso em proveito próprio, né? Muitas vezes, deixa eu ver aqui, só um momento. Que é importante sentir se explorar fazendo por Messias de Deus. A pessoa vem se falando que é o Messias, pode até se fazer, né, algumas, não, maravilhas, né, entre aspas, fazer assim alguma, um miraculoso, um tumor. A pessoa se apresenta um tumor, aí ele vai lá, de repente, né, dá um jeito lá, um passo, um negócio, o tumor pode até sumir, tal. Ainda que ele seja um falso profeta, isso pode acontecer, né? Um falso Messias. Há um hipnotismo, né? Hipnotiza lá uma pessoa e faz cair e tal, aí aquilo a gente fica maravilhado com aquilo ali, caramba, o cara tem poder mesmo. Quer dizer, mas isso aí tem algum fundamento moral? Né? Tem algum fundamento moral nisso aí que ele fez? Vai trazer algum progresso moral? Vai trazer algum ensinamento maior para a pessoa? Vai fazer ela se melhorar espiritualmente? Porque ali, às vezes, tu sai curado ali, saiu, foi embora, não teve nenhum. Agora, você pode ficar preso àquilo ali também. Ah, não, é maravilhoso, aquilo ali, prodígio, miraculoso, consegui ali, tu vai ali, tu cai. Lá a oração é forte, tu bota a mão, tu cai para lá.
fui ali, pô, tinha um machucado aqui, o negócio ficou bom, tinha um tumor. Será que isso faz dele, né, um verdadeiro profeta? Um verdadeiro Messias? Será que ele é um enviado de Deus para ajudar ali naquela comunidade, ali naquela igreja, naquele centro? Então a gente tem que olhar, porque tem algum fundamento moral ali? Ele está passando alguma coisa moral, algum ensinamento do Cristo, de Deus? Ele está levando algum lucro ali material? Então nós temos que vigiar, nós temos que observar. Correto? A gente não deve ter uma fé cega, né? Porque viu aquilo ali que é o certo. Tem que ver, em algum momento ele pode se contradizer ou não. Mas pode ser verdadeiro também? Pode ser verdadeiro. Então a gente tem que observar. Só através de um tempo que a gente vai conseguir saber. Então vamos avançando então. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ele o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Quer dizer, o Espiritismo, ele tem como se fosse essa... Ele tem essa obrigação, não é obrigação não, ele tem esse mecanismo. Quer dizer, ele pesquisa a causa dos certos fenômenos, que às vezes, né, fica ali encoberto. Entendeu? A pessoa pode fazer e acontecer e tem alguma coisa ali encoberta. Infelizmente, pode ser carneiros, pode ser lobos, quer dizer, em pele de carneiro, né? E vai atraindo, vai atraindo. O Espiritismo, ele vem nos revelar, vem tirar esse véu, né? Agora, tem aqueles que preferem ficar ali, aquela fé cega, né? Bitolados, né? Você não procura o entendimento maior, o entendimento do Cristo, os mandamentos, né? Lá que Deus nos deixou também através de Moisés, os ensinamentos do Cristo, os verdadeiros profetas, né? Tem muito material para a gente ver aí, materiais verdadeiros que a gente sabe que é de Deus. Agora, tem uns que preferem viver na escuridão. Se você não se pergunta, se você, tudo que fala, você acha que é certo, o fulano falou, tem que seguir. Quer dizer, uma fé cega. Vai ter um momento que não tem como. O sol, ele vai ter uma hora que ele atravessa o nevoeiro. Os nevoeiros mais densos, o sol ele vai atravessar. A luz, a verdade, vai vir à tona. Entendeu? Então vamos avançando aqui no texto. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. Né? O Espiritismo, ele vem mostrar que existe outra categoria bem mais perigosa, que se encontram entre os homens, mas que não se encontram entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes de se conhecerem, antes
que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O que podemos dizer desse texto é que, além dos perigosos falsos profetas e os falsos cristos, ou seja, os nossos irmãos encarnados, né? Às vezes oradores, palestrantes de centros espíritas, né? Dirigentes de centros espíritas, às vezes pastores de igrejas, padres de igreja também, um líder religioso, né? Espiritualista, líderes espirituais, bem mais que esses encarnados, né? Podem prejudicar, mais bem que esses encarnados podem prejudicar, os desencarnados podem muito mais, né? Esses encarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, porque agora eles podem trabalhar de uma maneira mais ostensiva, né? Vamos supor, o encarnado ele ainda tem essa matéria, que dá uma segurada nele, tipo assim, tu pode, mas em alguma faixa de tempo. Vamos supor, um orador espírita, se ele for um falso profeta aí, né, um charlatão, né, ele vai ficar naquele espaço ali, de um centro, pode ir no outro e tal, dominar alguma coisinha. O desencarnado, ele pode ir para um lugar, mas ele tem mais liberdade. Aí vai ali, né, incentiva ali, obsidia um médio ali numa casa, aí já em outra. Quer dizer, ele tem essa facilidade. Então ele acaba sendo até mais perigoso do que o encarnado. Eu queria falar um exemplo aqui, até de uma senhora de um grupo nosso de estudo, que às vezes a gente pensa assim, fulano era ruim, né? Vamos supor, um marginal e tal, aí morreu. Às vezes as pessoas pensam, caramba, ainda bem, tipo assim, né? Pô, o cara na sociedade vai perturbar mais. Mas ela falou, quem disse que ele não pode ficar perturbando? Agora ele pode até perturbar mais. Ele desencarnado pode obsediar e tudo. Quer dizer, não é regra geral, via de... Mas ninguém morre. A gente só desencarna, vai para outro estado. Estado espiritual, né? A gente está num estado aqui material, ocupando o corpo, depois a gente vai para um plano espiritual. E quantos não ficam aí ainda perturbando aí, perturbados? Então, quer dizer, agora que a gente está entrando de fato, né, no nosso subtítulo aqui, não creais em todos os espíritos. Porque esses espíritos vêm, dá mensagem através de médios. Aí tem médios também fascinados, né, que acreditam que aquilo ali também é a verdade absoluta, aquele que não quer ver, não quer estudar, não quer se orientar. Médios ou pastores ou qualquer líder religioso, ou até numa casa mesmo, quer dizer, ele fica fascinado, acha que aquilo ali é a verdade. Então são ideias, aí ele vem com ideias absurdas, singulares, e as pessoas aceitam, né? Pela inspiração. E mais alguma coisa aqui, né? Mas vamos continuar então o texto aqui para... Agora vai ser o parágrafo final aqui. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. E João adverte contra eles, os homens, dizendo... Né, aí João vem falando naquela epístola lá primeira. Meus bens amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los. Quer dizer, todos os espíritos são de Deus, né? Mas aqui ele fala, experimentais são de Deus. Aí o Espiritismo vem e nos faculta os meios de experimentar. Como a gente vai experimentá-los? Aí ele vai falando aqui. Apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres
sempre morais, nunca materiais. Quer dizer, vai ter as características dos bons espíritos. Como a gente vai identificar? O espírito se apresentou lá, deu uma mensagem, falou coisas boas, né? De repente ele vem, em verdade vos digo. Aí a gente pensa, caramba, Jesus falava assim, será que é Jesus então que está dando essa mensagem? É fácil, eu também posso falar agora. Quando eu desencarnar, posso falar a mesma coisa. Vou continuar sendo eu mesmo. O Roberto aqui, lá no outro plano espiritual, vai ser a mesma individualidade, a mesma personalidade. Então a inteligência que eu tenho aqui, eu vou ter lá. Se a pessoa é enganador aqui, ele pode ser um enganador lá. PC Deus sábio aqui, vai ser lá. Hipócrita aqui, continua lá. Bom aqui, continua bom lá. Um bom orador, um bom pai de família, uma boa mãe de família. Não vai mudar em nada. Ninguém vai virar anjo ao desencarnar, nem vai virar demônio. Vamos ser a mesma pessoa, né? A mesma condição espiritual, o mesmo nível espiritual, a mesma evolução espiritual. Então vamos prosseguindo aqui. Então nós temos que saber desses caracteres, sempre morais. Quer dizer, essas mensagens, vamos ver o fundamento moral. Nunca material. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler só para a gente finalizar a leitura. E é a maneira de se distinguir dos maus os bons espíritos, que principalmente pode aplicar-se estas palavras de Jesus. Aí vem Jesus agora falando também. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Então o que vem nos dizer aqui esse finalzinho aqui? Aqui encerra o texto, né? Então nós vamos comentar esse último parágrafo. Muitos espíritos podem se apresentar como Jesus, igual eu já falei. Bem, pode vir em verdade, então, caramba. Pode vir como Maria, mãe de Jesus, né? Encarnada aqui na Terra. Pode falar que é o próprio Deus. No meio espírita pode falar o Bezerra, Joana de Ângeles, Fabiano, Eurípides, Chico Xavier. Agora, como é que a gente vai provar isso? Né? Como é que a gente vai provar se é de Deus ou não? Porque João nos adverte, né? João nos adverte, ó. Experimentais todo e ficais com o que são de Deus. Vamos, né? Então tem espíritos bons e espíritos maus. Né? O que a gente quer para a nossa vida? Né? A gente quer se melhorar? A gente quer bons ensinamentos, boas mensagens para passar? A casa é séria? Vamos ver se o espírito é sério, né? Então aí vem aqui no final, né, que pelo fruto é que se reconhece a árvore. Ele pode tentar enganar no começo, pode até nos enganar no comecinho. Tal, caramba, né? Mas uma hora ele vai entrar em contradição. O espírito uma hora, né, ele vai se enganar. Pela linguagem ele pode começar lá, com o tempo a gente vai observando, né? No estalar de dedo logo no início fica difícil da gente perceber. Mas a nossa fé não é cega, a fé do espírita não é cega. Ele vai ficar ali trabalhando, trabalho é sério. Tem a ver com a lei de Deus essas mensagens, o ensinamento do Cristo. Então a gente tem que observar. Ele falou aqui, não, olho por olho, não, ué. Não, paga na mesma moeda, fulano. Tem alguma coisa errada aí. Jesus manda amar os inimigos, orar pelos inimigos, que ele vos persegue. Como é que é assim? Então, quer dizer, a gente já vai, né? A gente já vai vendo por aí algumas situações. Aí Jesus vem pelos frutos. Então, quer dizer, pelas mensagens, pelas ações morais. E aí, por falar desses caracteres aqui, aí vem uma partezinha aqui, né, que a maneira de se distinguir os bons espíritos através das mensagens. A gente foi lá no livro dos médiuns, para finalizar aqui, a gente vem trazer algumas características aqui dos bons espíritos, dos espíritos comprometidos, né, com a verdade.
Então, deixa eu ver aqui o finalzinho. Só um momentinho aqui, gente. Que eu botei uma colinha aqui para ajudar. Ele pode falar que é um espírito evoluído, né? Mas em algum momento ele vai se contradizer. Ele só fala coisas, de repente ele começa a falar coisas boas, tal, daqui a pouco ele fala coisas muito triviais, assim, reprováveis, tu vê que não tem a ver. Aí tu já começa, ó, a observar aqui, tal, isso aí não... E espíritos superiores, ele se recusa a responder perguntas pueris. Eu vou ganhar na loto, eu vou ter um bom casamento, eu vou conseguir um carro do ano, meu emprego vai ser... Quer dizer, os espíritos superiores, eles se recusam já a responder esses questionamentos. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente pode... Começa a vir muita mensagenzinha, não, olha só, tem uma briga lá, tá a vizinha não sei o quê, a gente já pode... Normalmente, quando é um espírito superior, evoluído, ele vem trazendo um ensinamento mais coletivo, para a coletividade, né? Aí vem aqui, esse aqui eu tirei do Livro dos Médiuns. A linguagem pode ser até imitada, mas o pensamento jamais. Quer dizer, a linguagem, o espírito ele pode até imitar na linguagem e tal, mas jamais o vício, né, imitará a virtude. Quer dizer, se é um espírito vicioso, muito orgulhoso, egoísta e tal, que vem, aquele enganador, aquele espírito enganador hipócrita, né, ele jamais vai conseguir imitar a virtude. Quer dizer, ele não vai sair coisas boas. Ele pode até enganar um tempinho, mas daqui a pouco não adianta ele. Então a gente já tem que observar. É o que eu falei, a nossa fé não é cega. Agora, vai demandar um certo tempo, né? Sempre aparecerá a mentira, a farsa. Quer dizer, em algum momento não adianta. Ele vai sucumbir. Ele não consegue ficar naquilo ali para sempre. A não ser que se for um espírito bom, aí não tem como, né? Já. Mas deixa eu ver aqui. Os superiores têm bondade e benevolência. Quer dizer, nunca tem ódio. Nem pelos homens encarnados e nem pelos espíritos. Então, quando vem aquela mensagem meio de ira e de ódio, né, para com outro espírito, para com o próprio médium ali, que negócio... Então, também já pode... Quer dizer, então são algumas características. Tirei algumas, são várias. É um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns para falar só desses caracteres. E, às vezes, para a gente perceber isso também, fala aqui que tem que ter algum tempo de conversação. Quer dizer, tipo assim, de repente, vamos é verdade, vos digo, tal, né? Aí vem com a bem-aventurança, aí acaba ali. Aí não tem como tu observar. Tu fala, pode ser bom, pode ser, né? Mas aí com o tempo, ele vai vindo, vai dando outras mensagens, vai ter um momento, né, que ele cai na conversação ali, tipo assim, a gente vai ver que vai falar alguma coisa reprovável, fora do ensinamento do Cristo. Aí falou fora do ensinamento do Cristo. Tu vai continuar com aquilo ali? Tu pode até continuar se for uma casa séria para doutrinar, né? Para ajudar a doutrinar. Agora, para passar aquela mensagem adiante, é uma coisa, né? Aqui fala também, para a gente reparar, tipo assim, fala um exemplo. Através de cartas, vamos supor, tu recebe 20 cartas de pessoas diferentes. Nas cartas, né, bastante texto, já dá para ver ali algum tipo dá para a gente assimilar alguma coisa assim da personalidade daquela pessoa que escreveu e tal. Então, através das mensagens, né, também já dá para a gente tirar ali alguma coisa. Isso aqui é um espírito zombeteiro, é um espírito de luz. Quer dizer, igual a gente falou que a verdade, uma hora ela vai aparecer. O sol ele vai atravessar o nevoeiro. E os bons espíritos jamais ordenam, eles sempre aconselham, eles jamais impõem nada a ninguém, os bons espíritos. Eu tenho que fazer. Não, ele aconselha, ele auxilia, esclarece, ajuda, ele jamais impõe. Então, quer dizer, mais uma característica aí para a gente ver. E a linguagem sempre é digna, nobre e elevada. A linguagem dos bons espíritos, né, é sempre linguagem nobre, uma linguagem elevada. E normalmente, igual eu falei, eles trazem um ensinamento mais para a coletividade, né? E pode até, talvez, dar uma orientação pessoal, também não existe uma coisa cravada, mas é alguns meios da gente, né, diferenciar aí o espírito
o espírito, tipo assim, que não é um falso profeta, né? E o falso Cristo. Então, gente, é isso que a gente se propôs aí a trazer para vocês. Eu já quero agradecer também agora de novo, né, de antemão. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite, né? Vou dizer às pessoas agora, através do Carlinho, né, e a Lúcia, que me convidaram. Logo de momento eu fiquei meio receoso, que eu pensei que não ia conseguir fazer. É a primeira vez que eu faço assim, né? Um virtual. Eu estou dizendo que eu tenho alguma dificuldade, fiquei treinando aqui bastante, mas mesmo assim não sai nada do jeito que a gente... Mas eu espero ter colaborado, contribuído aí com a casa, né? Com o Centro Espírita Luz e Caridade. Eu queria dizer também que eu pertenço lá ao Grupo Espírita lá, Joana de Anjos, em Santa Amélia, né, em Japeri. E agradecer mesmo, foi com muita alegria que eu participei. Espero ter colaborado de alguma forma aí, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.